Olá, sejam bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva. Sou o nosso Nicolas e hoje eu apresento para vocês o novo Arcana E-Tech. Desta vez, na versão de 145 cavalos. Se você acompanhou o canal, mostramos o lançamento do Arcana na França com a versão de 140 cavalos. Então, em Turbo Control Efficiency, com micro-hibridização, vão existir 3 versões desse Arcana. A versão 145 cavalos, micro-híbrida, a versão 160, Turbo Control Efficiency, também micro-híbrida. A versão de hoje traz uma verdadeira hibridização, com bateria pequena que permite rodar como full híbrido, não só com start-stop reforçado. Vamos ver como será. A Renault afirmou ter considerado nossas críticas à versão anterior e tentou melhorar pontos como a direção. Então a gente vai ver isso durante o teste e, como de costume, bom, eu vou apresentar o carro para vocês mais uma vez. Fazemos o tour pelo exterior e interior e vamos dirigir para ver como ele se sai no modo híbrido e se o comportamento melhorou em relação ao anterior. Bom, o Arcana, o que é exatamente? É um SUV, mas com estilo coupé, então é um dos primeiros franceses a adotar esse estilo. Geralmente, a gente via isso mais na BMW, por exemplo, com o X6, que para mim foi um dos que criou esse conceito, e o X4, que tem proporções mais ou menos parecidas. Numa marca generalista francesa, eles foram os primeiros a lançar isso para nós. SUV coupé mantém os mesmos códigos do SUV, carro mais alto, arcos das rodas em plástico e altura superior a muitos SUVs. Temos 20 centímetros de altura livre do solo. Se você for ótimo no limbo, quase consegue passar por baixo. Isso permite andar em todo tipo de estrada, em caminhos de terra ou outros, ou vir para o campo, como hoje aqui. E sobretudo esse corte na traseira. Confesso que desse jeito ele tem um visual legal. O que eu achei da última vez é que realmente ele era muito baixo na frente e subia bastante na traseira. Isso dá estilo para ele. Acho que no branco fica menos marcado que no laranja que testamos antes, e ele tem várias cores. Hoje temos a versão Renault Sport Line. Quanto aos acabamentos, são 3 opções, da Zen à Renault Sport Line. Os primeiros modelos custam a partir de 29.700 euros e esta versão sai por 36.100 euros. As motorizações são de 140 ou 160 CV, com micro-hibridização e start-stop reforçado por bateria grande. E temos essa versão E-Tech. Então E-Tech é para tudo que for híbrido, micro-híbrido ou versão elétrica. Hoje terá uma bateria de 1,2 kWh posicionada atrás, entre as rodas. Aqui, sob o assoalho do porta-malas, perdemos um pouco de espaço no compartimento. Isso não incomoda, pois o porta-malas é grande e para o segmento híbrido está muito bom. O carro mede 4,55 metros de comprimento, 1,80 e 2 metros de largura e 1,58 metros de altura. Então ele é até bem alto, mas ao mesmo tempo continua sendo bem compacto. É isso, eu acho que é um bom compromisso. Mais de 10.000 unidades já foram vendidas na Europa desde março, mesmo sem publicidade. Está começando a chegar agora, então vocês vão começar a conhecer esse Renault Arcana. E aqui no canal, claro, eu vou mostrar ele para vocês, como de costume, bem adiantado. Na frente logo se reconhece um Renault pelo grande logo da marca. Bem aqui. Pequenas barras cromadas que terminam aqui, nos faróis. Claro, temos iluminação Full LED, com esse C característico, como vimos na Megane e que agora está presente em muitos modelos da Renault. Não temos faróis de neblina aqui, como vocês podem ver. Nas laterais, temos entradas de ar aqui para a aerodinâmica. Então, a aerodinâmica foi muito trabalhada neste carro para conseguir emissões de monóxido de carbono, 2 realmente muito baixas. A dianteira da versão Renault Sport Line traz o tipo F, dando um visual mais agressivo ao modelo. Temos uma bela dianteira aqui, eu acho muito legal, com um ótimo acabamento. Aqui, a área do sensor é bem maior que antes. No Arcana testado anteriormente, não tínhamos isso. Então, graças a isso, mais as câmeras que vamos ter bem aqui, vamos poder ter a condução de nível 2. Então, condução de nível 2. Com o centrador de faixa e piloto automático adaptativo, dá para soltar um pouco o volante, inclusive em engarrafamentos. Vai até a parada completa e isso é realmente um grande diferencial.
Na frente é a mesma coisa, então abaixo do sensor temos essa bela lâmina aqui, que hoje está em branco. Isso dá um estilo muito legal, bem trabalhado, com vários pequenos detalhes aqui. E o mesmo vale aqui, sempre com essa altura livre do solo bem alta, então a gente vai passar por qualquer lugar. O capô tem linhas marcadas que partem dos faróis, destacando o logotipo e seu formato abaulado, como a gente vê em vários, como um pouco no Captur e outros. Estando realmente de lado, é aí que a gente percebe essa linha, bem coupé, traseira marcante, mas começando pela dianteira. Caixas de roda em plástico tipo SUV, emblema Renault Sport Line, destacando o acabamento esportivo. Aqui temos preto brilhante, preto aqui ao redor, que traz esse lado um pouco mais esportivo que vemos em muitos carros hoje em dia que querem ter um caráter mais esportivo, com preto, biton, com o teto preto, os retrovisores pretos, pequeno emblema aqui, que é preto com um pouco de cromo, as rodas específicas da Renault Sportline, com esse detalhe vermelho aqui que é tingido no material, e não apenas um adesivo como em algumas marcas. Então é realmente um processo bem diferenciado. E eles nos explicaram. Eles pintam várias partes, tornando o processo mais difícil. As saias laterais aqui, que sobem com um pequeno detalhe em branco pintado, são bem legais. As maçanetas tipo geladeira, não temos os emblemas TEC nos pilares aqui. Desse lado, a tampa do combustível. Na traseira, há discos nas duas rodas e rodas de 18 polegadas que dão um visual bonito e preenchem bem. Os arcos das rodas traseiras ficam visíveis, destacando o vidro traseiro que termina desse jeito. Realmente como uma versão coupé, meio que um sedã coupé, eu acho isso bem legal. Se a gente cortar bem aqui, é uma linha muito, muito agradável. Na traseira deste Arcana, então a gente pode ver aqui o pequeno aerofólio que está colocado aqui. Isso fica muito legal, realmente adiciona um toque de esportividade. Depois, reconhecemos a Renault pelas lanternas, semelhantes às do Megane, mostrando o estilo presente. O logo da Renault com a câmera escondida bem aqui, isso é diferente, porque na maioria dos Renault ela fica aqui dentro. Não sei se vocês já pensaram em algo assim. Esse logo da Renault com a câmera no meio. A palavra Arcana. Agora todos os carros têm o nome aqui, então a gente realmente tem esse lado inclinado, muito legal. O porta-malas que a gente abre aqui também. Pronto. E aqui a gente encontra um porta-malas bem espaçoso. No Arcana normal, Turbo Control Efficiency, são 513 litros de porta-malas. Nesta versão, são 480 litros. Temos o assoalho que pode ser ajustado em 2 níveis. Então, ou eu deixo ele reto, o que me dá um piso plano quando eu abaixo os bancos, que são divididos em 2/3 e 1/3. Isso me deixa com uma parte embaixo, onde posso guardar outras coisas um pouco mais sensíveis, um pouco mais frágeis, que eu não vou misturar com o que está em cima, ou então posso guardar embaixo. Sim, claro, eu vou entrar. Não se preocupe, não sei se você se lembra do antigo. Subíamos 2 sem problema. E aqui, do mesmo jeito, a gente ainda pode se encontrar em 2, fazer um piquenique, onde realmente temos espaço. Aqui também tem o piso elevado que podemos abaixar. O que é um pouco chato é que eu queria uma alavanca para abaixar os bancos daqui. Mas, infelizmente, não temos e não dá para fazer isso daqui. Porque, na verdade, o porta-malas é tão comprido que é preciso ir lá para trás. Então, na parte de trás, pronto, aí eu posso abaixar o banco. Então, isso me dá aqui, desta vez, um assoalho plano. Pronto. Então, os calcanhares nos bancos ali, e pronto, eu tenho 1,80 m e cabe até aqui. Então, temos quase 1,80 m de espaço de carga até os bancos da frente. Isso é bem legal. Na parte de trás, podemos notar aqui, por outro lado, o emblema E-TEC, que foi adicionado. O difusor traseiro tem 2 saídas de escapamento cromadas falsas, dando um estilo legal à versão Renault Sport Line. Depois, plástico aqui com a placa nesse local e atrás. Pronto? Então aqui o banco está rebatido. Como vocês podem ver, fica quase um piso plano. A gente empurra o cinto e pronto. Aqui, como vocês podem ver, um grande apoio de braço. Então, um belo apoio de braço de couro, bem macio, com 2 porta-copos. Tem 1,80 m. Eles nos disseram que havia espaço, eu ajusto o apoio de cabeça e, bem, é verdade, tem bastante espaço mesmo. Então eu estou sentado bem alto, eu acho, para uma pessoa alta. Eu gostaria que fosse um pouco mais baixo.
Seria ótimo ter boa visão pela janela traseira, mas por ser um coupé, isso muda. Não é como os outros SUVs. Então é normal que incline um pouco mais. De qualquer forma, com 1,80 metros, minha cabeça não encosta lá em cima, o que é ótimo. Posso abaixar meu apoio de braço. Aqui os assentos eles são bem espaçosos, é um pouco afundado. Temos um pouco de alcântara só nas extremidades, não desse lado. Pena que não colocaram aqui. Eu gostaria de ter aqui também, é que isso me envolve, eu gosto quando é simétrico. Os bancos eles são bem firmes. Para mim está ótimo. Os cintos, a gente tem uns pequenos detalhes, com o vermelho nas laterais, igual nas versões Renault Sport. No fim, estou confortável aqui, com espaço para os joelhos e o banco ajustado para mim. Como disse, tenho 1,80 m e estou tranquilo. Os acabamentos internos são bem bonitos, mesmo tendo plástico aqui, um pouco duro, mas não incomoda. Ele tem um certo acabamento. O acabamento imita fibra de carbono nas portas e há detalhes de costura vermelha, branca e preta. Muito bem acabado. O sistema de som Bose oferece boa qualidade até atrás, com 2 alto-falantes. E eu estou bem, hein? Sinceramente, não é nada mal. Aqui há um ventilador, 2 pequenas saídas laterais, 2 entradas USB e uma tomada de 12 volts. Ainda temos aqui um túnel central. E vamos ver o espaço do meio, então. Vamos lá. Espaço do meio. Vamos lá. Então, uma boa surpresa também. Não encosto lá em cima, estou até que bem, tenho espaço suficiente para os pés, posso apoiá-los. Será que o 45 não cabe? Ficando assim, sim, minhas pernas ficam um pouco levantadas. Mas dos lados, no final, os passageiros também terão espaço para os pés. Aqui dá para colocar os pés sob os bancos, o que é bom. No Megane ontem era mais difícil. Estamos bem. Sinceramente, o banco é duro. Por outro lado, tenho espaço para o quadril e não estou muito apertado pelo cinto. Elas passam pelos lados. O terceiro cinto fica no banco que rebate 2/3. Está bom para quem vai atrás. E na frente, opa, a porta abre bem grande, até o ângulo é bem aberto. Aqui, caio em bancos Renault Sportline bem legais, com alcantara nas laterais e na parte superior, muito bacana. E quando eu me sento, vocês veem, eu até falei que atrás eu tinha espaço. Estou um pouco longe, preciso me aproximar. Então, banco elétrico aqui e para o passageiro. Então, você viu tudo o que eu acabei de avançar? Isso daria mais espaço atrás. Eu tenho uma posição de condução bem legal. Posso abaixar mais? Não, já está no mínimo. O mesmo para os pés atrás está bom. Talvez se eu me inclinar um pouco para ficar mais confortável. Eu tenho. Agora não estou tão mal, mas talvez quisesse ficar um pouco mais baixo, pois acho que estou alto. Aqui temos o novo shifter, o pequeno apoio de braço que se move. Pronto, minha posição de dirigir está bem confortável. Vou mostrar direto aqui por dentro como é que é, vou fazer um pequeno tour e depois a gente vai testar. Então quando a gente entra, tem os pequenos emblemas aqui hoje, Renault Sportline, bem aqui. Os bancos é assim que eles são. Então, preto com couro, uma espécie de alcantara aqui, mas não é exatamente alcantara, pelo que parece. Os apoios de cabeça, bem finos, bem estilosos. Os ajustes dos bancos aqui são elétricos. Os pedais Renault Sportline, então, são de alumínio. Com bom apoio e espaço, a caixinha de som fica escondida, já que há sistema de som Bose para melhor qualidade. Pronto, a porta. É assim que ela se parece. Aqui é acolchoado e mais bem acabado que atrás. Aqui, uma parte que parece fibra de carbono, mas que é realmente bem feita. A alça e as costuras vermelhas, que realmente trazem um diferencial com um pouquinho de branco aqui. Os controles para os vidros, os retrovisores. E pronto, todos os vidros são automáticos. À esquerda e aqui, igual nesse acabamento de carbono. Os ajustes, então, para a permanência nas faixas, o brilho do painel, a altura dos faróis e o volante aquecido. Essa é minha função preferida para o inverno.
Para ligar, eu aperto aqui. Pronto, isso liga o veículo pelo volante. Aqui normalmente é azul no híbrido, mas está vermelho por ser o Renault Sportline, com vários detalhes vermelhos no interior, por exemplo, acima das saídas de ar, com uma linha que vai até o final. Além dos pequenos detalhes. Aqui mais detalhes nos cintos, mais detalhes aqui, também nos cintos traseiros e nas portas. Todos esses pequenos detalhes vermelhos, como aqui, também teremos. No volante, temos assistências como piloto automático adaptativo, ajuste de distância do veículo à frente, assistente de centralização de faixa, limitador e piloto automático. Aqui temos condução nível 2, controlada desse lado. No volante, o logotipo Renault Sportline aparece. Então isso é legal. À direita, atender telefone, comandos de voz e menus da tela de fundo. Então, se você conhece a Renault, as telas não mudam, são sempre as mesmas em todos os Renault, entre aqui e ali. Podemos percorrer os menus dessa forma, ter os ajustes aqui, as viagens, os consumos, as temperaturas e outros. Aqui, por exemplo, voltou para o modo elétrico. Com a bateria carregada, o carro retorna ao modo elétrico. Essa tela é igual à conhecida, com a página inicial e nossos widgets. Podemos personalizar aqui com o MySense, então temos atalhos desse jeito, ou temos um botão aqui no Arcana, que me levará ao MultiSense, com modos de condução MySense, Sport e Eco. O MySense permite personalizar como quiser, inclusive configurar o modo com o motor. Vai ficar assim. A direção eu posso personalizar seja em conforto, normal ou esporte. Então isso vai dar uma direção diferente. Pronto, eu posso personalizar os mostradores. Então pronto, os mostradores eu posso ter. Pode ser mostrador desse estilo, esportivo, eco ou normal. Então eu vou mostrar para vocês os diferentes mostradores. Então esse aqui é o mostrador eco, esse é o mostrador conforto. Então a gente tem umas animações bem legais toda vez, o regular e o esporte. Então, o esporte, eu teria colocado que ele fosse um pouco mais esportivo mesmo. Então a gente pode personalizar tudo isso aqui. Pronto. Nas outras personalizações, temos a iluminação. Então temos uma iluminação ambiente com LEDs que contornam o interior aqui e ali. Então, não vamos ver, já que não podemos testar o carro à noite hoje, infelizmente. Mas isso dá um toque de personalização com todas essas cores que a gente pode escolher nos LEDs. Pronto. Isso é o que podemos personalizar no carro. Depois, o modo esporte aqui. E o modo eco? O modo eco, bem, como a gente sabe, ele vai tentar deixar o carro o mais elétrico possível. O modo esporte ativa máximo dinamismo, recarrega e usa os dois motores para máxima potência. Depois, os bancos aquecidos aqui, o modo veículo elétrico, se você quiser forçar o carro a andar no modo elétrico, você aperta aqui, isso força o carro a andar no modo elétrico. Pronto, este é o MultiSense, sistema de alertas de emergência. Isso é o barulho das setas. Travamento Park Assist permite que o carro estacione sozinho e aqueça o banco do passageiro. Depois, aqui, o ar-condicionado. Olha, eu posso ajustar o ar-condicionado até ficar bem forte. As temperaturas. Aqui não há ar-condicionado dual zone. Ajusto a temperatura do assento e posso usar o modo automático. Depois, aqui eu escolho onde vou direcionar a ventilação. Pronto. Depois, os ajustes de desembaçamento, abaixo, duas portas USB, uma tomada de 12 volts e a entrada auxiliar. Um compartimento aqui para o celular, com carregador por indução e o novo e-shifter que encontramos nas versões E-Tech. Caso contrário, no Arcana e nos outros, não temos o mesmo. Você pode conferir no outro vídeo. Então, ao engatar a marcha a ré, ele me mostra uma câmera de ré. No futuro, haverá versão com câmera 360 graus nos próximos Arcana. Ainda não está disponível no momento. As versões neutro, drive e brake, então isso a gente vai ver, o drive e o brake, quando estivermos dirigindo.
E a função de estacionamento bem aqui. O pequeno espaço já conhecido na Renault só para colocar a chave. Então essa é a chave da Renault, pronto, coloco ela aqui, o freio de estacionamento, o auto hold, meus 2 porta-copos, pronto. Onde eu posso me acomodar? Pronto, realmente uma garrafinha e um pequeno apoio de braço central aqui é bastante profundo. Será que a garrafa cabe? Ela entra? Ah, quase. Que pena. E o apoio de braço deslizante aqui em couro. Ele é um pouquinho duro, eu gostaria que fosse um pouco mais macio e da mesma forma com costura aparente, couro. O painel, então se continuarmos por aqui, com essa imitação de fibra de carbono, realmente muito, muito legal. E o porta-luvas continua sendo bem profundo, então vai bem longe. Olha, uma folha A4 cabe assim até o final. Pronto? Então é isso, acho que é hora de testar esse novo Arcana híbrido. Vamos lá, estamos prontos para testar esse novo Arcana com essa versão híbrida. O motor está ligado e só o ar-condicionado funciona, sem barulho. É um híbrido, legal, então posso até sair andando. Agora vou me posicionar. Começo pelo modo D e depois passo para o B. O freio de mão está sendo liberado. E lá vou eu. No silêncio. Pois é, porque agora é um híbrido. Eu adoro, ainda mais em um cenário verde assim. Ah, agora o motor acabou de ligar de novo. A gente percebe um pouco o motor. E ele desligou de novo. Pronto, então é bem rápido. Às vezes, então, ele vai só colocar umas fases breves assim, só para recarregar um pouco. Então isso é bom. Você não precisa necessariamente prestar atenção nisso, e na verdade ele vai seguir o próprio ritmo. No quesito de manuseio, é isso aí, é fácil. Pronto, temos todos os sensores. O carro está agora no modo econômico. Temos uma direção, nada mal. Então, como eu disse, podemos escolher os modos aqui. Eu estava no Mais Sense, então no modo econômico, pronto. Direção suave, agradável e fácil de usar. Ainda temos um belo carrão, porém fácil de usar. Nessas estradas a suspensão filtra bem. A Renault sabe fazer carros confortáveis. Pronto! E lá vamos nós. Vamos ver como ela se sai na estrada. Mesmo em Cascalho, sendo um carro alto, passamos por quase qualquer lugar. E a gente vai poder usá-la de verdade, tanto no campo quanto na cidade. Isso é você quem escolhe. Mas o fato de ter esses 20 centímetros de altura, isso é realmente uma grande vantagem. Então aqui eu tenho o motor funcionando, isso recarrega um pouco do motor, isso recarrega as baterias. Toda vez que eu praticamente solto no pedal do acelerador, isso vai fazer com que volte para o modo elétrico e o carro vai realmente funcionar como um híbrido. Então vamos ver o consumo no trajeto que vamos fazer. Aqui, com o tanque cheio de gasolina. Na verdade não, tem menos do que o tanque cheio de gasolina. Aqui marca 580 km, então podemos esperar um pouco mais de 600 km em estradas assim. Está certo. Temos 145 cavalos. Então temos um barulho de motor que é bastante presente quando ele começa a funcionar e quando a gente exige dele. E então, pronto. A 70, 80 km por hora nessas estradas esburacadas, continua confortável, com suspensões realmente boas. A direção, então, é verdade, a gente tem a impressão, sim, de que é isso. Há uma diferença em relação ao modelo antigo, então eles retrabalharam a direção. Os jornalistas concordaram que havia uma zona neutra, até demais. Agora está bem mais responsiva. Mesmo no modo Eco, ainda nem uso o modo Sport. E então, o mesmo acontece com o carro. Ela inclina um pouco, mas não muito. Agora vamos testar a direção no modo Sport. A direção fica bem inconsistente. Parece legal. Vamos tentar um ritmo mais forte em algumas curvas pequenas. Mas até que não está ruim.
Voltarei ao modo econômico, pois é o que importa. Voltei ao modo elétrico e o painel mudou. Aparece um indicador veículo elétrico quando passamos para o modo elétrico e o veículo elétrico simplesmente desaparece quando voltamos para o modo a combustão. Como disse, há um botão para forçar o modo elétrico, mas só funciona com bateria. Por exemplo, imagina, não forcei, só acelerei um pouco. Isso faz o motor ligar de novo para eu poder ter o máximo de potência possível. Pronto. Na cidade ele é bem agradável. Pronto! Agora estou no modo elétrico. A Renault afirma que na cidade ficamos cerca de 80% do tempo assim. Então, isso depende da sua condução, depende da pressão que você vai colocar no acelerador. Ou então, a gente pode realmente forçar esse modo veículo elétrico. Então agora, isso acendeu, estou no modo veículo elétrico e fui eu que decidi, eu quero que fique no elétrico. Com baterias de 1 kWh, não faremos 50 km. Será apenas para atravessar uma vila pequena. E a bateria? Nesta versão, não dá para dizer para ela se recarregar totalmente para que depois eu possa usar o modo veículo elétrico, é ela que vai gerenciar automaticamente. Com o híbrido plug-in, podemos reservar ou recarregar a bateria automaticamente. Com híbridos simples, que não recarregam, não conseguimos fazer isso. É o carro que vai determinar do que ele precisa. E vai tentar antecipar um pouco os seus deslocamentos. Quando estivermos em estradas onde vamos andar rápido, ela vai principalmente recarregar para poder ter acesso à energia elétrica quando estivermos na cidade. Então aqui. Mesmo a cada frenagem, recarrega. Então aqui eu piso no pedal do freio. Vamos passar para o modo B. O modo B, para mim, é o que eu prefiro. Isso permite dirigir quase só com um pedal. Se anteciparmos bem, o objetivo é soltar o pedal do freio. Ou seja, o acelerador antes de curvas, semáforos ou pare. Aqui acelero e ainda estou no modo elétrico. Aqui, por exemplo, sei que vai virar ali. Pronto. Aqui, sem tocar no freio, já está desacelerando bastante. Então temos uma boa frenagem regenerativa, mas não temos nenhuma borboleta ou algo assim, não podemos controlar a potência da recuperação. Isso é meio chato. Prefiro quando podemos dosar isso nos carros. Isso ocorre mais em híbridos plug-in. Pronto, antecipar isso também aumenta a autonomia no modo elétrico. Então, quando a gente vai atravessar vilarejos pequenos ou na cidade, o modo B permite antecipar e recarregar também, sem precisar frear no final. Então, por exemplo, aqui eu tenho um cruzamento, eu desacelero aqui, então é preciso aprender a antecipar. Então aqui, por exemplo, eu realmente cheguei um pouco devagar demais. Com o tempo você entende seu veículo e percebe que aqui nem precisa frear. Reduzi a velocidade para 7, 8 km/h e posso continuar. Aqui temos uma pequena rotatória. Vamos nos testar. Numa rotatória, como fica? O raio de giro não é nada mal. Olha, vira bem, continua bem tranquilo. Nos bancos o apoio não é ruim. São bancos Renault Sport Lime. Não é igual ao que tem na Megane. Na Megane ele sobe bem mais. Ainda mantemos bom apoio com alcantara nas laterais. Isso faz com que você não escorregue muito. Isso é uma coisa boa. E aí, opa, eu tinha deixado no modo veículo elétrico, mas a bateria acabou, então voltou ao modo híbrido e o motor a combustão ligou novamente. Vamos lá, saindo da cidade, vamos acelerar um pouco. Os 145 cavalos são suficientes. Antes testamos a versão 140 com micro-hibridização. Agora, o motor elétrico ajuda e dá a sensação de mais força. Também ganhamos mais torque com esse motor elétrico. Com micro-hibridizações, ganhava só um pouco mais de potência e 20 Nm de torque. Já ajuda. Com o motor elétrico, agora as retomadas ficam um pouco mais fortes. Isso é bem legal. E no modo esporte, isso muda um pouco esse mapeamento e fica um pouco mais dinâmico. Dá para sentir que empurra um pouco mais. O câmbio mantém rotações um pouco mais altas, caso você precise.
Então, ainda não fica muito esportivo, mas não é ruim. E aqui, nessas estradinhas, então, pronto, no modo esporte, a direção é bem precisa, viu? Se eu quiser ir para o lado. A estabilidade é muito boa. O carro inclina levemente e logo se estabiliza nessa posição. Ela não vai te jogar realmente para o lado. Isso é muito bom. E olha, mesmo se eu fizer isso, não é ruim, a gente se mexe um pouquinho dentro, mas não é demais. Vamos ver como é na frenagem. Então vou testar uma frenagem bem forte na entrada da cidade. Ela vai abaixar um pouco na frente. Então, vamos lá. Isso ocorre porque nosso carro ainda é bem confortável. Vou voltar para o modo econômico. Uma lombada, ótimo. Eu gosto de testar as lombadas. Não é ruim, não chega ao nível de um Megane, é um pouco mais firme, mas é bom. As lombadas não são problema, dá para passar mais rápido. Estamos a 20 centímetros do solo, sem dificuldades. Vamos lá, estamos saindo da cidade. Então, como vocês podem ver, eu não estou nem um pouco preocupado com o consumo, não estou tentando necessariamente dirigir de forma econômica ou algo assim. Vamos ver o consumo em um pequeno passeio, com um uso que tem um pouco de cidade, um pouco de 110, um pouco de 90 e outras velocidades. A 70, como falei, tenho assistências de condução e piloto automático adaptativo. Digo para ele ficar a 70 e não preciso mexer em mais nada. Não posso ativar a manutenção central de faixa porque não há linha. Por outro lado, vamos tentar em uma estrada nacional. Vocês vão ver, funciona super bem. Aqui estamos na calma, no silêncio. Estamos no modo elétrico. Vamos passar para o modo esporte. E vamos fazer uma pequena tentativa de 0 a 100 para ver como fica a aceleração. Vamos lá. Começou. Então eu ativo o Auto Hold, assim o carro fica parado e posso acelerar tudo. Então, isso arranca um pouco melhor do que só a versão micro-híbrida. Tem uma boa força. Pronto, já estamos a 100. É realmente muito bom. Sinceramente, a gente não precisa de mais do que isso na vida real, na verdade. Só se a gente estiver realmente muito, muito irritado. Vamos lá, viramos aqui, opa! Seguimos no modo elétrico, muito legal. Opa! E vamos nos inserir. Com calma, vamos devagar. E aí, meu momento favorito na estrada é quando tem essas linhas assim, eu coloco o piloto automático, peço para ativar o piloto adaptativo, digo 110, digo centralização de faixa ativada. E tcharam, esse é meu momento favorito. O carro dirige sozinho. Isso é uma grande vantagem, não precisa fazer mais nada. E então, mesmo que tenha carros na frente, ele vai seguir os carros da frente. Se desacelerar, ele reduz sozinho. Aqui não uso pés nem mãos. Isso é direção nível 2. Para mim, isso é o melhor do melhor atualmente. Se você puder escolher essa opção, escolha. É uma grande vantagem. Eu não consigo mais ficar sem isso, viu? Toda vez que peço para testar um carro, eu quero que tenha isso. Isso é uma vantagem, especialmente na região de Paris onde moro. Aqui ainda é possível passar por buracos pequenos, o que incomoda menos, mas é uma grande vantagem. Também vamos testar quanto tempo leva sem eu tocar no volante. Aqui está demorando bastante. Ela ainda não pediu para eu assumir o volante, ela segue centralizada e funcionando bem. Aqui o sol é forte e as linhas são marcadas. Mantenha as mãos no volante, ela começa a me avisar. Vamos ver o que ela faz em seguida. Ela ainda deixa muito tempo, isso é bom. Ah, agora ela me diz para manter as mãos no volante. Tem um pouco de barulho do vento ao redor do para-brisa, o que é normal a 110. Barulho de rolamento bem leve. O motor a gente quase não ouve. Só nas fases de aceleração, fora isso é tranquilo. Agora voltamos a 90. Então a 90 km por hora. Pronto, vamos ultrapassar o caminhão. É agradável. Da mesma forma, então ainda estou com o assistente de permanência na faixa, ativado.
Ele detecta as faixas rapidamente para mim. Opa, a polícia está chegando meio rápido. Ou até seguindo um caminhão com centralizador de faixa. 90 km por hora é confortável. Nada a dizer. Agora estou no modo elétrico, tem uma pequena descida, voltou para o modo elétrico. Então o carro realmente vai gerenciar, não importa a velocidade. Se ela pode dar assistência elétrica ou não. Agora ela voltou para o modo a combustão. Quando não for preciso, ela desliga o motor, o que é uma grande vantagem. Depois, funcionará no modo elétrico, gerando pequenas reduções no consumo, dependendo do local de direção. O carro está anunciado com consumo de 5,8 litros, se não me engano. O que não é absurdo. Desde então, a média é de 6,1 litros. Não é nada mal. Agora, zerei o consumo, pois ela voltou ao modo elétrico a 90 km por hora. Depois, subiu para 6 litros, o que não é absurdo. Fiz algumas acelerações e outras coisas, tudo certo, vamos conseguir baixar isso facilmente. Se você anda na cidade e realmente presta atenção usando o modo B e etc. Acho que podemos bater recordes de consumo. Eu com o Clio em um trajeto estava fazendo 2,9 litros, fiquei impressionado. Agora, voltamos para a cidade, então, dessa vez é cidade de verdade. E voltamos para o modo totalmente elétrico. Aqui, andei muito a 90 na estrada. Também pegamos trechos a 70, 80 e até 110. Desde o início, a média ficou em 4,7 litros, então está reduzindo bastante. Acho que era 4,8 litros, até mesmo a média anunciada pela Renault, e não 5,8. Então com 4,7 litros é realmente razoável. O que esse carro vai adorar é isso, são estradas a 70, 80, se você for tranquilo. Ou as estradas continuam a 90 assim. Aí quase não consome. Na cidade estou a 0 litros. Sim, estou no modo B e recupero muita energia ao frear. Aqui eu acelero só um pouco e assim que alivio um pouco, posso brincar um pouco como se fosse um pedal. E quanto mais eu solto no pedal, mais ele freia. Olha só, estou antecipando bem aqui. Estou chegando tranquilamente. E eu freio só de 8 km por hora até 0. E isso também é uma grande vantagem para suas pastilhas, para seus freios, porque os discos e as pastilhas não vão ser usados, já que a gente não freia. Os motores regeneram e recarregam a bateria, trazendo só vantagens. No inverno, podemos ligar o volante e os bancos aquecidos, ficando perfeito. Talvez eu gostaria de ter um teto solar. Isso teria sido ótimo, ou um belo teto panorâmico, teria trazido um pouco mais de luminosidade. Na versão Renault Sportline, optaram por algo mais escuro. Isso geralmente deixa um visual mais esportivo, pelo que dizem. Não sei o que vocês acham. Prefiro quando é claro, seja esportivo ou não. Um teto solar seria sublime. Então na cidade, o carro vai alternar sozinho, gasolina sem gasolina. Pelo que dizem, dá para rodar até 80% do tempo no modo elétrico. É verdade, ela ligou de novo por 200 metros e voltei ao modo elétrico, recarregando um pouco. Então, não se surpreenda se, no modo combustão, o motor aumentar bastante o giro. É que, na verdade, o motor usa uma melhor faixa de rotação que vai permitir recarregar aí numa bateria mais rápido. Então, na verdade, eles tentam fazer intervalos de tempo mais curtos, subindo um pouco mais de giro. E depois, você fica um pouco mais no modo elétrico. Por isso, às vezes, o motor gira mais alto. A gente tinha visto isso principalmente no Captur E-Tech. Aqui, isso acontece um pouco menos. Eles ajustaram isso, um pouco menos. Mas é isso. Às vezes a gente pensa, por que não troca de marcha ou algo assim? É só porque está na melhor faixa para economizar o máximo possível. E claro, também podemos usar as assistências de condução na cidade. Então, com o piloto automático adaptativo, que se ajusta na cidade, em engarrafamentos e tudo mais. Isso é realmente ótimo. Sinceramente, ainda bem que a Renault está colocando isso agora em seus novos modelos, porque realmente faz muita diferença. Bom, aqui temos um carro que se propõe a ser esportivo. Temos uma rotatória, não tem ninguém. Então, como antes, a estrada está estável. O carro, como eu disse, afunda um pouco aqui por dentro na suspensão. A gente ouve os pneus rangendo um pouco.
Não temos muito subesterço, como vocês podem ver. Mesmo assim, é um motor dianteiro. A traseira sai um pouco ao mesmo tempo. Vocês veem? É bem estável. De qualquer forma, eu não fico com medo. O banco. Deslizo um pouco, às vezes o cinto prende, mas está tudo certo. Pronto. E caso aconteça, eu consigo recuperar bem fácil. É um comportamento bem estável. E mesmo indo bem rápido aqui. E se ele brincar um pouco com os freios, dá para brincar um pouco com a traseira também. Então não, sinceramente, para mim o comportamento está bem bom. Não tenho muito o que dizer para ele. Vamos fazer uma freada forte e ver o que acontece. Estamos a 90. Freia. Freia até que bem. O carro então dá uma leve inclinada para a frente, mas não muito. Tem alguns que mergulham bastante mesmo. Este aqui tudo bem, está no meio termo. Então poderia ser um pouco mais firme para ter um comportamento um pouco mais dinâmico. No fim, acho que eles acharam um bom equilíbrio entre conforto e dinamismo, ao menos no veículo. Sobre o motor, como falei, ela melhorou um pouco. Com 160 cavalos eu ficaria intrigado. Deve ser mais interessante. Bom, então, no final, depois de ter feito quanto? 100 quilômetros. Tem uma média de 5 litros por 100 quilômetros. Bem, isso realmente não é ruim, 5 litros por 100 quilômetros. Isso começa a ser bom para um SUV desse tamanho, é bastante econômico, é bem legal de dirigir. Pronto, vou resumir para vocês agora, de fora. Bom, realmente não é fácil essa profissão, hein? Então, o que achamos desse Arcana na versão híbrida? Bom, o antigo, aquele que testamos com a versão 140, é verdade que talvez faltasse um pouco de dinamismo. Aqui, eu realmente gostaria que existisse a versão de 160 cavalos para ter um pouco mais, o que combinaria bem com esse SUV coupé de caráter um pouco esportivo. Mas, de fato, continua sendo um SUV muito legal, muito agradável. E o lado elétrico, bem, traz esse conforto no dia a dia. Isso é o que eu gosto. Se você acompanha o canal, recentemente testamos vários SUVs elétricos, híbridos e híbridos plug-in. Para mim, o conforto é uma grande vantagem, mas é isso que realmente queríamos. Enfim, o que a Renault quis foi ter um design muito legal, agradável, porque é realmente um carro bonito, não dá para negar. Tudo isso traz um toque esportivo da Renault Sport Line. O departamento Renault Sport não existe mais, nem Megane, Renault Sport ou outros. Agora é Alpine, quem sabe um dia vire Alpine Line. O design e a dirigibilidade são ótimos. Como sempre, é um Renault, dirige bem. E realmente, desta vez então, a gente sente na direção, principalmente no modo Sport, que temos uma direção mais rígida, mais firme e mais precisa. Então eu gosto disso. Isso traz um diferencial em relação ao antigo que testamos. O importante é que tudo será ajustado para seguir esta direção, só precisa de uma calibragem. Então, em relação ao consumo, está bem aceitável. Em relação ao peso, estamos na média e quanto às retomadas, é suficiente. Você pode usá-lo no dia a dia. É realmente um bom carro. Sobre críticas à versão Renault Sport Line, não tenho muito a dizer. Gosto desse lado esportivo, então seria só uma opinião pessoal. A versão 160 vai trazer algo a mais, se você quiser ter um lado um pouco mais legal, com retomadas um pouco mais fortes. É isso, é tudo por hoje para esse teste do Arcana. Não hesite em me dizer o que você achou. Deixe um joinha assim, se você gostou, e os comentários para me dizer o que você prefere. Você prefere a microhibridização ou essa versão realmente híbrida que traz realmente um diferencial? Principalmente para mim, não são necessariamente os consumos que vão fazer diferença. Mesmo assim, na cidade, a gente vai poder passar um bom tempo rodando no modo elétrico. Mas o que vai me interessar mesmo é essa versão onde eu vou poder, olha, ter mais conforto no modo elétrico, em vez de focar no consumo. Já que agora, vamos dizer, todos os carros consomem cada vez menos. Mas é isso, ter esse toque de elétrico e esse câmbio bem diferente é sempre um diferencial. Até logo para vocês! Vou continuar aproveitando o sol aqui. Oi, pônei, até logo!